Capítulo 24. Porque eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, versículos 21 e 22. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele. Pedro queria ter certeza de que se ele ia passar por tempos difíceis, então João também iria. Como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida. Tomar conta da vida dos outros nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, versículo 30. A inveja levará uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera, às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se há alguém em sua família que merece receber mais atenção do que você, não o odeie. Confie em Deus, faça o que ele lhe pedir para fazer, descanse nele para receber favor, e você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, define a palavra grega traduzida como inveja como o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Interpreto essa definição como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce de sentimentos de inveja. Não comparar nem competir. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lucas 22, versículo de 24 a 26. Quando eu era jovem, tinha muitas lutas com o ciúme, a inveja e a comparação. Essa é uma característica dos inseguros. Se não estiver seguro com relação ao nosso próprio valor e importância como um indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça estar bem-sucedido e estar se dando bem. Aprender que eu era um indivíduo, que Deus tem um plano único e pessoal para a minha vida, tem sido com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor me deu. Estou segura de que não preciso comparar-me ou comparar meu ministério com ninguém. Sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais eu luto. Em Lucas 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor, ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma como o mundo ou da carne. Jesus ensinou-lhe coisas como: muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Marcos 10, versículo 31. Regozijem-se com aqueles que são abençoados. Lucas 15, versículos de 6 a 9. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que os maltratam. Mateus 5, versículo 44. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus diz que é um poder real. Evite competições mundanas. Não nos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, versículo 26. De acordo com o sistema do mundo, o melhor lugar para estar é na frente de todos os outros. O pensamento popular diria que deveríamos tentar chegar ao topo, a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada. Mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros.
mesmo no que se supõe ser considerado jogos de brincadeira. Frequentemente vemos a competição perder tanto o equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntas. Naturalmente, os seres humanos não jogam para perder, todos fazem o seu melhor. Mas quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo a menos que esteja ganhando, ela definitivamente tem um problema, possivelmente um problema profundamente enraizado que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida. Deveríamos com toda certeza fazer o nosso melhor no trabalho. Não há nada de errado em querer se sair bem e progredir na nossa profissão, mas encorajo-o a lembrar-se de que, para o crente, promoção vem de Deus e não do homem. Não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir. Deus nos dará favor com ele e com os outros se fizermos as coisas à sua maneira. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Ciúme e inveja são tormentos do inferno. Gastei muitos anos da minha vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse melhor do que eu ou que tivesse talentos que eu não tinha. Secretamente eu vivia uma competição com outros em ministério. Era importante para mim que o meu ministério fosse maior em tamanho, mais bem frequentado e mais próspero do que o de qualquer outra pessoa. Se o ministério de outra pessoa superasse o meu em qualquer aspecto, eu queria me sentir feliz por aquele indivíduo, porque sabia que era vontade à maneira de Deus. Mas alguma coisa em minha alma simplesmente não permitia. Descobri à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo, e não em minhas obras, que ganhava liberdade em não ter de comparar a mim mesma ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse. Quanto mais aprendi a confiar em Deus, mais liberdade desfrutava nessas áreas. Aprendi que o meu Pai Celestial me ama e fará por mim o que for melhor para mim. O que Deus faz por você ou por mim pode não ser o que Ele faz por outra pessoa, mas devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro: não se preocupe com o que eu decidir fazer com outra pessoa. Siga-me. Uma amiga minha certa vez recebeu um dom do Senhor que considerava essa amiga nem um pouco espiritual como eu. Então senti muito ciúme e inveja quando ela veio alegremente à minha porta compartilhar comigo o que Deus havia feito por ela. Claro, na sua presença fingi estar feliz por ela, mas em meu coração não estava. Quando ela se foi, jorraram atitudes que eu jamais pensaria que estivessem em mim. Na verdade, ressenti-me com a bênção que Deus lhe dera porque não achava que ela merecia. Afinal de contas, eu ficava em casa, jejuava e orava enquanto ela corria para lá e para cá com seus amigos. E tinha bons momentos. Veja você, eu era um fariseu, uma religiosa snob e nem mesmo sabia disso. Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma que não escolheríamos porque Ele sabe do que realmente precisamos. Eu precisava livrar-me das minhas atitudes más, seja lá no que eu estava crendo. É importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos. De outra forma, jamais experimentaremos a liberdade. Enquanto o inimigo puder se esconder em nossa alma, ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós. Mas quando Deus o expõe, estaremos a caminho da liberdade se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitirmos fazer rapidamente o que ele deseja fazer. Deus já havia, na verdade, proposto para a minha vida que o ministério no qual ele me faria mordomo deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas, pelo rádio e pela televisão, por meio de seminários, de livros e de fitas de áudio. Mas ele não me traria a plenitude do ministério, exceto se eu crescesse nele. Tenha uma nova mentalidade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 2. Reflita nessa passagem cuidadosamente. Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados, mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar, além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória. O ciúme, a inveja e a comparação de si próprio com os outros é infantil. Isso pertence inteiramente à carne e não tem nada a ver com coisas espirituais, mas é uma das principais causas para uma vida de deserto. Preste atenção nos seus pensamentos nessa área. Quando reconhecer padrões errados de pensamentos começando a fluir em sua mente, converse consigo mesmo um pouco. Diga a você mesmo: que bem que me fará ter ciúme dos outros?
Isso não me tornará abençoado. Deus tem um plano individual para cada um de nós e eu vou confiar nele para fazer o melhor para mim. Não é da minha conta o que ele escolhe fazer por outras pessoas. Então, determinada e deliberadamente, ore para que eles sejam ainda mais abençoados. Não tenha medo de ser honesto com Deus sobre os seus sentimentos. De qualquer maneira, ele sabe como você se sente. Então você pode também falar com ele sobre isso. Eu disse coisas ao Senhor como esta: Deus, eu oro para que fulano seja abençoado ainda mais. Faz com que ela prospere, abençoa de todas as maneiras. Senhor, estou orando assim pela fé. Em meu espírito sinto ciúmes dela e sinto-me inferior a ela, mas escolho fazer isso à tua maneira. Quer que eu deseje fazê-lo, quer não. Recentemente ouvi alguém dizer que apesar de fazermos alguma coisa muito bem, sempre surgirá alguém que pode fazê-lo melhor. Essa afirmação teve um impacto em mim, porque sei que é verdade. E se isso é verdade, então qual o propósito de lutar toda a nossa vida para passar na frente de outra pessoa? Assim que nos tornarmos o número 1, alguém estará competindo conosco. E mais cedo ou mais tarde aparecerá aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo um pouco melhor do que nós. Pense em esportes. Parece que não importa o recorde atingido por um atleta. Outro atleta surge e o quebra. E quanto à área do entretenimento, o astro do momento fica no topo apenas por certo período. E então vem alguém novo e toma o lugar dele. Que terrível decepção é pensar que devemos sempre lutar para estar à frente de outra pessoa. E então lutar para permanecer lá. Deus me disse há muito tempo que me lembrasse de que meteoros sobem rapidamente e conseguem muita atenção, mas geralmente eles permanecem por apenas um período pequeno. Na maioria das vezes, eles caem tão rapidamente quanto sobem. Ele me disse que é melhor estar presente para o embate à vista e fazendo o que ele me pediu para fazer com o máximo da minha habilidade. Ele me assegurou de que tomará conta da minha reputação. Da minha parte, decidi que o que ele quer que eu faça e seja está bem para mim. Por quê? Porque ele sabe o que eu posso fazer melhor do que eu. Talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por longo tempo nessa área. Cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente, você sente ciúme, inveja ou desejo de entrar em competição com ela. Se assim é, exorto-o a ter uma nova mentalidade. Ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e confiar em Deus a seu respeito. Levará algum tempo e persistência, mas quando aquela velha fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus, você estará a caminho da saída do deserto e da entrada da terra prometida.